Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos, você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, você que está acessando agora, você que já faz parte aí da nossa trajetória, do nosso itinerário espiritual, na leitura e na meditação da Palavra de Deus. Hoje, sábado, sábado que já é naturalmente dedicado à Virgem Maria, mas hoje é um sábado diferente e especial, porque é a festa da visitação de Nossa Senhora. Então celebramos o momento em que a Virgem Mãe de Deus, ela foi visitar a sua prima Isabel. Mas não foi uma visita qualquer, né? Nós não podemos considerar isso como uma visitinha, né? Não foi uma coisa ocasional, vou ali fazer uma visita. Não. A gente está celebrando a missionariedade de Maria. Missionariedade em que sentido? Que ela, a missão de ir anunciar e proclamar, a missão de levar Jesus aos outros. Ela que havia acabado de conceber, né? O Espírito Santo havia coberto com uma nuvem, com a sua nuvem, como disse o anjo, e ela vai ao encontro de Isabel para anunciar, para levar Jesus. Então esse é o princípio básico da missionariedade. Eu, como missionário, preciso levar Jesus ao outro, preciso ajudar o outro a conhecer Jesus, preciso fazer Jesus conhecido pelas outras pessoas. Então esse é o princípio básico da missionariedade. Eu não anuncio a mim mesmo, eu não falo daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, mas o princípio da missionariedade é levar Jesus. Então aqui a gente vê toda essa missionariedade de Maria, que vai levar Jesus, aquele que ela acabou de conceber, aquele que ela acabou de experimentar. Então aqui também tem um ponto importante, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho muito tempo de caminhada, como que eu vou anunciar? Ah, eu tô chegando agora. Maria tinha acabado de conceber e saiu apressadamente para aquela cidade para anunciar. Então isso já revela para cada um de nós que não tem tempo. Fazemos a experiência e anunciamos. Porque o mais importante de anunciar, Maria nem sabia o que ela ia falar, o que ela ia fazer na casa de Isabel. Mas o mais importante é transmitir uma experiência feita com Jesus. Então, se você faz uma experiência com Jesus, se você tem uma experiência com Jesus, essa experiência deve ser anunciada e testemunhada. Então, a gente não precisa ficar, mas eu não fiz o curso disso, o curso daquilo, não tem burocracia. É o anúncio de uma experiência com Jesus. É falar do que Jesus tem feito na minha vida. É falar da obra de Jesus na minha vida, na vida de tantas pessoas, ao longo da história da salvação. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Para que a gente possa simplificar e não ficar achando que ser missionário, ser um instrumento de Deus, ser um agente de salvação para outros, exige tantas coisas. Então vamos desmistificar também um pouco, colocar o pezinho no chão e proclamar Jesus, anunciar a Jesus no mundo. A gente também vai celebrar, com essa festa da visitação, celebrar também a graça da generosidade. Porque Maria recebeu uma grande graça e não conseguiu reter. Então foi até Isabel para poder anunciar. Então é esse desejo ardente de dar, de partilhar, de dividir, de não reter para si, mas é de manifestar para os outros. Porque Maria tinha recebido um grande dom pela visita do Espírito Santo. Ela concebeu no seu ventre o dom do Filho de Deus. E todos nós, pela ação do Espírito Santo, recebemos também um grande dom de sermos morada de Deus, porque Ele passa a habitar no nosso coração. Quando recebemos o Espírito Santo no batismo, quando recebemos o Espírito Santo, quando confirmamos essa graça na confirmação, na crisma, também quando suplicamos todos os dias essa presença do Espírito Santo, nós estamos nos fazendo cheios e recebendo um grande dom. Para que recebemos esse dom? Para manifestar, para dar, para partilhar. Então celebramos também hoje esse movimento da generosidade, que é aquilo que eu recebi de graça da parte de Deus, eu preciso transmitir, eu preciso anunciar, eu preciso proclamar, eu preciso tornar conhecido para os outros. E aí nós vamos ver essa alegria da generosidade, né? Porque essa alegria da generosidade, ela contagia, ela impulsiona, ela estremece o outro. Então é a alegria da generosidade, a alegria de poder dar, a alegria de ter recebido de Deus e colocar à disposição.
E aí, nós vamos ver, justamente pela primeira leitura, justamente essa alegria, né? Alegra-te, ó filha de Sião. Essa alegria de poder ter sido escolhido por Deus para uma missão que é muito maior do que nós. Maria, uma pequena jovem, que foi escolhida para uma missão que ela não sabia direito qual era, que ela não entendia muito bem, mas ela estava feliz por ser escolhida por Deus. Então a nossa alegria não está naquilo que fazemos, mas está em que Deus nos escolheu. Deus, que não precisa de nós, quis se fazer precisar. Então Ele nos escolheu como os seus servos, né? Muito mais do que antes que vós me escolhestes, eu te escolhi. Então Deus nos escolheu para o serviço. Então essa deve ser, em primeiro lugar, a alegria do nosso coração. Eu fui escolhido por Deus para uma missão, para um anúncio. E aí vai dizer também que o Senhor revogou a sentença, porque quando Ele se fez homem, quando Ele se encarna no seio, no ventre da Virgem Maria, Ele já assume a carne humana, assume a natureza humana e já começa a regeneração dessa natureza. Então vai revogar a sentença do pecado original, que era da condenação eterna. E vai dizer também, alegra-te porque Ele está no meio de ti. Ou seja, Deus veio habitar no meio de nós e se fazer presença. E isso é uma verdade que não pode ficar escondida. Essa verdade de que Deus se fez presença no meio de nós. Nós vimos esses dias, quarta-feira, se eu não me engano, que Paulo ia anunciar o Deus desconhecido no Areópago, né? É isso que nós precisamos fazer. Deus não é conhecido verdadeiramente por muitas pessoas. Deus tem uma imagem de um Deus que é opressor, que vai te proibir, que vai te tolir. E nós precisamos anunciar para as pessoas que nós não servimos um Deus que nos proíbe. Deus não nos proíbe de nada. Deus não nos nega nada. Mas Ele nos dá tudo e só nos pede fidelidade. E vai aos poucos nos mostrando coisas que não nos convêm. Mas a gente não pode chegar com um anúncio do Evangelho de não. Nós precisamos anunciar Jesus, falar sobre a experiência com Deus e deixar com que Ele vá modelando as pessoas e vá tirando da vida delas aquilo que não pertence e não convém. Porque se a gente chega num anúncio do Evangelho que diz não, você não pode, você não deve, não é isso, não aquilo, não aquilo, isso não evangeliza, porque isso assusta. Então nós precisamos anunciar Jesus, o poder de Deus, e deixar com que o Espírito Santo vá modelando as pessoas. Porque quem modela, quem constrói, nós vamos ver semana que vem, sem ser esse domingo agora o outro, a gente vai ver em Pentecostes, que a terra estava vazia e sem forma. Quem modelou a terra, colocou ordem, foi o Espírito Santo. Então primeiro vamos anunciar Jesus e deixar com que a pessoa faça uma experiência com Ele. E o Espírito Santo vai modelar o coração dessa pessoa. Então não queira ser você a modelar, dizer não, sim, faça ou não faça. Dê uma experiência a Jesus para as pessoas e deixe que o Espírito Santo as modele, as oriente, as conduza e impulsione. Na primeira leitura vai dizer ainda que não desanime, Deus está contigo. Ou seja, desanimar, a palavra ânima, desânimo é sem ânimo, sem alma, sem força. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é ânima, é ânimo, é vida. O Espírito Santo é força, é dinamis. Então, ou seja, não desanime, porque o Espírito Santo te dá o que é necessário. Não desanime porque você tem o Espírito Santo. Se você se sente desanimado, clame o Espírito Santo. Maria não estava desanimada, Maria era uma mulher feliz. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha aí, a alegria dela era o quê? O Senhor é contigo. Então a minha alegria é estar cheio de Deus. A minha alegria é ser de Deus. A minha alegria vai passar por um clamor ao Espírito para que Ele me encha, para que Ele me faça, para que Ele me cubra com a sua sombra e me faça mais cheio de Deus. Então o remédio para o desânimo é o Espírito Santo, que eu preciso clamar e suplicar. Se eu estou desanimado, eu preciso clamar, fazer uma boa oração ao Espírito Santo e clamar esse auxílio e essa força. E aí o Evangelho vai mostrar para nós a figura de Nossa Senhora, essa urgência no servir, né? Maria partiu para a região montanhosa apressadamente. Essa urgência no servir. Quem foi visitado por Deus não tem outro desejo senão essa urgência de anunciar, essa urgência de falar, essa urgência de proclamar. Eu me lembro de 2006, dia 6 de maio de 2006, foi o dia que eu fiz minha experiência com o Espírito Santo. Foi quando eu recebi a graça da efusão do Espírito Santo, esse Espírito que estava adormecido dentro de mim e
quis transbordar. Deus me deu essa graça desse transbordar do Espírito Santo. E eu lembro que, a partir dali, eu não conseguia mais conter. Eu queria falar para todo mundo do que eu tinha experimentado. Eu lembro que eu cheguei em casa depois daquele retiro. Minha mãe até brigou comigo, porque a gente já tinha telefone em casa, né? Mas não tinha celular, essas coisas. E aí eu liguei para um amigo meu. E nós ficamos de 10 da noite até 1h30, quase 2 horas da manhã. E eu contando para ele aquela experiência que eu tinha vivido, tentando convencer ele de que ele precisava daquilo. Por quê? Essa é a urgência do anúncio. Quando fazemos uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, a gente tem sede, gana, desejo profundo de anunciar. Não vemos outro sentido na nossa vida, não tem outro objetivo no nosso coração senão anunciar. Então precisamos anunciar. Essa é a urgência que surge em nós quando fazemos essa experiência com o Espírito Santo. E Maria estava tão cheia do Espírito Santo que ele transbordou em Isabel e ela estremeceu. E aí eu me lembrava, porque, por exemplo, imagina Maria cheia do Espírito Santo, como que ela não chegou falando na casa de Isabel? Porque vamos pensar no contrário. Se você está em casa, quando criança, a criança está no quarto e a mãe grita, fulano! Pela voz, a gente entende o que está acontecendo. Pela voz, a gente sabe do que a pessoa está cheia. Cheia de raiva, cheia de pressa, cheia de angústia. E também a voz da Virgem Maria, por estar cheia do Espírito Santo, manifestou algo novo para Isabel. Eu acredito que foi uma entonação que Isabel nunca tinha experimentado na vida dela. E quando ela escutou aquela voz, ela estremeceu, porque era algo novo, era algo da parte de Deus, era algo divino que estava chegando na casa dela. Por isso ela vai dizer, como sou digna de receber a mãe do meu Senhor. Porque também, em contrapartida, quem faz uma experiência com o Espírito Santo, porque Isabel se estremeceu, quem faz uma experiência com o Espírito Santo profetiza também. Então Isabel vai profetizar. Como posso receber a mãe do meu Senhor? Vai profetizar sobre Maria. Maria não tinha dito para Isabel. Maria não chegou falando, Isabel, estou grávida e o Espírito Santo... Não. Maria só saudou Isabel. Ela ficou cheia do Espírito Santo e profetizou sobre Maria. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós profetizamos. Nós não amaldiçoamos, não vivemos amargurados, não xingamos, não reclamamos, mas profetizamos. Então, a vida de um filho de Deus, de alguém que fez uma experiência com o Espírito Santo, de alguém que é instrumento e morada do Espírito Santo, deve ser uma vida de profetismo. A minha vida precisa ser profética nesse mundo. A minha vida precisa profetizar as maravilhas e a graça de Deus. A glória de Deus precisa sair dos meus lábios em profecia, porque aquilo que eu estou cheio, eu vou transbordar na minha maneira de falar, na minha maneira de viver, na maneira de servir. Porque também é isso. Maria foi à casa de Isabel para quê? Para falar para Isabel muitas coisas? Não, ela foi para lá para servir. Então, muitas vezes, o testemunho do Espírito Santo também vai se dar no serviço, na maneira, na alegria, no jeito que eu vou servir a Deus. Isso também vai ser uma maneira de manifestar o Espírito Santo. E aí Maria ainda termina esse evangelho se mostrando inteiramente humilde. Porque ela literalmente tinha o rei na barriga, né? Literalmente, ela tinha o rei na barriga. Mas ela era uma mulher extremamente humilde, que se fez pequena para que o Senhor aparecesse. Porque quanto mais eu diminuo, mais Deus cresce. Quanto mais eu me faço humilde, mais Ele encontra espaço para ser Deus. Então o movimento da nossa vida também precisa ser um movimento de diminuirmos, de nos escondermos, de falarmos menos de nós mesmos, de nossas coisas, de nossos problemas. Se for para falar do seu problema, que seja para falar de um problema onde Deus fez a sua glória. Mas não falar de problemas por falar, entende? Porque eu preciso diminuir para que Deus apareça. Eu preciso me abaixar para que Ele cresça. Então essa é a dinâmica da nossa vida. Diminuir a humildade para que Deus possa encontrar espaço para crescer. Que a humildade seja um fermento para que a massa de Jesus cresça na minha vida, no meu coração e transborde para todo mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E não posso deixar de dizer, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.